Nesta quarta-feira, eu venho dar continuidade a uma mensagem que eu preguei, acredito que umas 3 semanas atrás, onde nós falamos ali sobre Mefibosete. Só gostaria de saber quem que está presente, que há 3 semanas atrás ouviu essa mensagem na quarta-feira, foi uma quarta-feira. Amém, existem algumas pessoas. Eu pergunto isso porque, às vezes, a gente se detém em alguns minutos para fazer uma explicação do contexto. E essa mensagem de hoje, como eu já tinha feito todo um contexto na mensagem de quarta-feira, há uns 21 dias atrás, então a gente já se poupa de fazer alguns comentários e já adentra realmente ao que interessa da mensagem. Mas, como nem todos vieram, a gente também faz uma recapitulação. Tá? Não vieram não, perdão, não estavam aqui. Nós vamos fazer uma recapitulação, porque às vezes nós falamos de alguns personagens que não são muito falados, e é bom quando pra gente que é da igreja, existe todo já um linguajar, um conhecimento, e às vezes a gente tem pessoas que estão nos visitando, e às vezes não conhecem o significado, às vezes não conhecem os livros da Bíblia em sua sequência. Eu acredito que seja pertinente, então, a gente fazer uma contextualização para que todos nós possamos crescermos juntos. Amém? Glória a Deus por isso. Então, agora sim, os irmãos que, à medida que forem encontrando, segundo o livro de Samuel, capítulo 19, e que queiram ficar em pé, tá? Eu agradeceria em nome de Jesus, à medida que os irmãos forem encontrando nas suas Bíblias, nos vossos aplicativos, né? Tablet, celular, qualquer coisa, os irmãos vão se colocando em pé para que nós possamos ler esta palavra. Acredito também que mesmo aqueles que não trouxeram as suas Bíblias, estão sem um aplicativo no celular, estão sem um tablet, também poderão acompanhar essa leitura, segundo Samuel capítulo 19, versículo 24, através da nossa projeção aqui atrás. E fala o seguinte: amém. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, não tinha lavado os pés, em algumas traduções, nem tratado a barba, nem feito a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até ao dia em que voltou em paz e em segurança. Eu vou pegar essa versão da Nova Versão Internacional, NVI, que é justamente essa aí. Eu também acho muito legal essa versão. A minha é ARA, Revista Atualizada. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Amém. Pode sentar, meus queridos. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos, pegando esse versículo 24 do capítulo 19 de Samuel, nós vemos uma figura chamada Mefibosete. Nós pregamos sobre dele há umas 3 semanas atrás. Mefibosete é um nome que significa aquele que respira vergonha. Nós falamos aqui também. Vimos onde que Mefibosete morava, de quem ele era filho. Mefibosete é filho de um personagem da Bíblia chamado Jonatas, muito amigo de Davi. Jonatas era filho de Saul e Mefibosete, ele era aleijado de ambos os pés. Ele saiu com 5 anos fugido e ali ele caiu, a ama estava com ele nos braços, correndo. Ele caiu e ficou aleijado. Foi para uma terra distante, uma terra chamada Lodebar, que significa sem pão, sem alimento, uma terra de mendigos, de leprosos, uma terra de pessoas ingratas, de pessoas muito pobres e miseráveis. E ali ele se escondeu muito tempo, achando que Davi queria matá-lo. Davi era o rei naquela época, o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul, após a morte de Saul, depois veio Davi, depois de Davi veio Salomão. Bom, e aí nós falamos ali de todo o contexto e que Deus ministrou muito ao meu coração, muito ao meu coração. Na realidade, Deus, Ele ministra em meu coração no momento que eu vou preparar a mensagem, mas muito mais
depois que eu prego. Depois que eu prego, eu estou fazendo uma confissão para os irmãos. Normalmente depois que eu prego e que eu vou dirigindo ou que eu vou para minha casa, Deus vai estar ministrando justamente tudo aquilo que eu falei. E eu fico quase que até a noite, antes de dormir, porque é Deus ministrando no meu coração, possivelmente preparando o meu coração para ser, entre parênteses, aprovado ou testado naquilo que a gente prega. Eu não sei se os irmãos sabem, mas tudo que se prega no púlpito, certamente a gente vai passar por essas provações. Tudo que se prega, nós somos tentados e provados naquilo que pregamos aqui no púlpito. É uma batalha espiritual, mas Deus nos dá graça, porque nós, a partir do momento que falamos da palavra dele, somos soldados, onde ele é o Senhor dos exércitos. Amém? Glória a Deus por isso. E na ocasião nós falamos então dos tipos. Falamos que Jonatas é um tipo de Jesus Cristo. Falamos que Davi é um tipo que simboliza naquela situação Deus. E que Mefibosete somos nós, que de alguma forma estávamos caídos e que estávamos alheios à aliança. Mas uma aliança que foi feita entre Jonatas e Davi, a pessoa que foi beneficiada foi Mefibosete. Davi fez uma aliança com Jonatas. Jonatas fez uma aliança com Davi. E Jonatas pediu: olha Davi, quando tu for rei, não esquece dos meus. Não esquece dos meus, cuida dos meus. E Jonatas morreu. E Davi um dia perguntou por um personagem chamado Ziba. E quando eu falei há 3 semanas atrás, eu disse assim: esse personagem é uma pregação só dele. Disso falaremos futuramente, se assim Deus permitir. E hoje nós vamos falar justamente sobre Ziba, que é um parênteses naquela história de 2 Samuel capítulo 9, que, repito, foi pregada há 3 semanas aqui atrás. Em 2 Samuel capítulo 9, quando fala de Ziba, dizendo que Davi chamou alguém para dizer assim: alguém da casa de Saul ainda resta para que usemos de misericórdia? E foram buscar Ziba. E Ziba era quem? Primeiro, Ziba, o que significa? O significado de Ziba significa aproveitador. Aquele que gosta e quer se aproveitar dos outros, das coisas dos outros. E o que acontecia naquele contexto? Ziba, ele cuidava das terras de Saul. Ziba, a palavra de Deus fala em 2 Samuel capítulo 9, projeta aí para nós por gentileza, versículo 3, ok. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijados dos pés. Veja, meu queridos irmãos, a pergunta era simples: existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benignidade? Davi estava perguntando um nome. Davi não estava perguntando se era cego, se era aleijado, se tinha uma perna maior do que a outra, se tinha uma deficiência, não. Mas nesse momento, o aproveitador, Ziba, tentou desqualificar aquele que seria o herdeiro de todas as coisas. Ziba, ele já usufruía das coisas de Saul, da terra de Saul. A palavra de Deus fala que Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba então era uma pessoa rica, porque com a morte de Saul, a morte de Jonatas, Mefibosete lá em Lodebar, quem ficava administrando tudo, quem ganhava com isso, era quem? O aproveitador, o Ziba. E Ziba, quando viu o rei chamar, dizendo assim: existe alguém da casa de Saul que eu possa mostrar de bondade? Ele já pensou: eita, a mamata vai acabar. A mamata vai acabar. E disse: sim, rei, existe Mefibosete, filho de Jonatas, aleijado. Ele é aleijado. E como nós falamos na vez anterior, o aleijado na cultura judaica associada a um animal aleijado não podia ser apresentado como sacrifício. Não podia ser apresentado como sacrifício. Então, as pessoas que tinham uma deficiência física
Eles olhavam para o animal e achavam que, tal como o animal não mereceria ser, não seria agradável ao sacrifício, eles não seriam agradáveis a Deus. Então, na cabeça de Mefibosete e na cabeça de Ziba, quando ele falou aleijado, Davi diria: não, deixa então ele ir lá, deixa lá onde ele está. Mas não, Davi perguntou: tudo bem, onde é que ele está? Onde é que ele está morando? E Ziba falou: olha, ele está na casa de Maquir, lá em Lodebar. E Lodebar, no momento que Ziba falou aonde Mefibosete estava, ele já estava querendo também desmoralizá-lo. Porque quem morava em Lodebar eram as pessoas mais pobres, as pessoas mais esquecidas, os miseráveis. Era uma terra sem futuro. Então ali estavam as pessoas mais pobres, os desterrados. E o que acontece ali então? Ziba, com essas palavras, tenta desqualificar o herdeiro. Guarde isso, tenta desqualificar o herdeiro. Bom, e aí a mensagem vai falando, vai cercando, e a gente vai falando que terminou como Mefibosete sendo resgatado de Lodebar. Chega na presença do rei Davi. Davi usa 4 palavrinhas para ele. Primeiro, não temas. Segundo, mostrarei de bondade para contigo por amor a Jonatas teu pai. Terceiro, te restituirei todas as terras de Saul. E quarto, comerás pão à minha mesa para sempre. E a gente então terminou aquela mensagem com o versículo chave: e Mefibosete alimentava-se na mesa do rei todos os dias. E Mefibosete, então, que estava naquela terra sem pão, sem pasto, sem alimento, todos os dias estava na casa do rei, se alimentando com o rei, junto com os filhos do rei. A coisa mais preciosa, o horário do dia, que eu imagino que seria mais preciosa para Mefibosete, era justamente a hora de estar na ceia, na casa do rei. Ele aguardava ansiosamente por aquele momento, meus irmãos. Eu imagino isso. Eu imagino. Por enquanto, eu só conjecturo. Mas a gente vendo as passagens, e quando a gente chega 10 capítulos depois, em 2 Samuel, capítulo 19, como a gente viu há pouco, e que há um encontro, existe um encontro. É porque do capítulo 9, onde Davi fala com Mefibosete como rei, e para essa passagem que nós lemos em 2 Samuel, capítulo 19, 10 capítulos depois, veja, o mundo de Davi desaba. Davi, neste período, o que acontece? Entre os 10 capítulos, eu vou dizer para os irmãos, o filho de Davi, que almoçava na mesa com Davi e Mefibosete, chamado Absalão, um filho formoso de Davi. O coração de Davi estava, de todos os filhos, estava justamente em Absalão. Davi tinha um amor muito grande por Absalão. A palavra de Deus fala que não existia na face da terra homem tão formoso quanto Absalão. Ele era do tipo de, onde passava, causava arrepios. A Bíblia falava que ele era perfeito, da planta dos pés à ponta da cabeça. A Bíblia fala que a sua cabeleira era pesada. O homem que tinha um cabelo muito grande, e chamava muito atenção. Era muito vaidoso por conta daquela cabeleira. Acabou morrendo por conta também daquela cabeleira. O fato é que este filho de Absalão queria o trono de Davi. E ele então levantou, fez um levante, conquistou homens, falou mal de Davi, e Davi teve que fugir. Davi teve que fugir de Jerusalém. Davi teve que fugir. E nesse momento que Davi foge de Jerusalém, e veja, meu irmão, Davi não fugiu de Jerusalém com medo de Absalão. Davi era um homem de guerra, era um homem corajoso. Na verdade é porque Davi não queria machucar o seu filho, simplesmente não queria.
Ele preferiu, naquele momento, fugir. E naquele momento que ele foge, os irmãos podendo da mídia, 2 Samuel capítulo 15 e 30, a gente vai encontrar então o rei Davi num momento muito frágil da sua vida. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. Todos que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Davi era acostumado a ser visto em seu palácio, onde quer que ele andava, com a sua coroa. Mas agora, nesse momento em que ele está fugindo, ele tem a sua cabeça coberta. Davi era olhado costumeiramente calçado, mas agora que ele está fugindo, ele está descalço. No momento em que ele está fugindo de Jerusalém e indo para um lugar afastado, e vai ser bastante afastado, porque ele vai ter que atravessar o Jordão para não entrar neste combate. Ele chora, a Bíblia fala que ele vai chorando esse tempo todo. Além dele estar chorando, ele é amaldiçoado também no caminho por um homem chamado Simei. Ele é humilhado por este homem também chamado Simei. E nesse momento de fragilidade, em que Davi agora sai como um fugitivo, nesse momento que o coração de Davi vê que o filho de Absalão está fazendo um levante, nesse momento em que Davi agora perde a sua coroa, ele olha para a sua cabeça, ele cobre a cabeça de uma maneira que não pode ser reconhecido. Quando ele olha para os seus pés e vê que está descalço, e aí quando nós olhamos para a Bíblia, e Paulo fala em Efésios, quando fala sobre a armadura do cristão, ele fala sobre o capacete da salvação, que está na cabeça, tal como estava a coroa de Davi, e fala que os pés são calçados com a preparação do evangelho da paz. Naquele momento, simplesmente Davi está falando do momento da vida do cristão, em que muitas das vezes, por conta de todas as demandas da vida, por conta de todos os problemas, por conta das traições, a salvação está em xeque. A coroa da salvação está em xeque. É como o Senhor Jesus fala lá em Apocalipse, na ilha de Patmos, para o apóstolo João: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tem, para que ninguém retire a tua coroa. E Paulo estava voltando para Efésios, ele fala: calçado os pés com preparação do evangelho. Quando o crente está batido, assim como Davi estava subindo, ele, além da salvação dele, está em prejuízo, porque alguém está querendo o seu capacete da salvação, a sua coroa, a preparação que ele leva nos pés do evangelho, que para onde ele vai, ele leva as boas novas. E a palavra de Deus fala: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Essa palavra, bem-aventurado e conformosos são os pés daquele que levam boas notícias, boas novas. É por isso que Jesus fala para os seus discípulos: olha, quando vocês entrarem numa cidade e não receberem esta palavra da salvação, vocês sacodem, para que nem a areia daquela terra vocês carreguem, porque os nossos pés, o pé do crente é levar boas novas, e para isso tem que estar calçado. No entanto, o pé de Davi estava descalço. Nesse momento de fragilidade, quem aparece? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem aparece? Um aproveitador. Quem? O Ziba. O Ziba aparece nesse momento. 2 Samuel, capítulo 16, 1 e 2. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos, carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação, e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu. Aí eu vou tentar fazer a voz do Ziba, tá, gente? Os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas
são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Imagino que nesse momento o Ziba fez como um aproveitador aquela voz de amigo, aquela voz daquela pessoa que está ali pronta para ajudar naquele momento de dificuldade. E aí a gente entende. E a gente às vezes entende que nos nossos momentos de dificuldades, nem todas as vezes as primeiras pessoas que aparecem trazendo presentes, palavras consoladoras, são verdadeiramente os nossos amigos, são pessoas amigas. Nesse caso de Davi, não foi. O coração dele estava apertado, estava descalço, estava sem a coroa, estava sendo humilhado, o coração dele abatido por conta do seu filho, e alguém vinha em seu caminho trazendo 2 jumentos, dizendo: olha, é para a tua família, você vai se cansar, pega um pouquinho, os pães para você se alimentar, as uvas, os cereais é para você, pega. Em outras palavras, Ziba dizia no coração: te alimenta bem e vai para bem longe e vê se não volta, porque enquanto tu estiveres lá, eu vou estar usufruindo daquilo que ficou lá. E Davi, com o coração confuso, no versículo 3, fala o seguinte, só passar um versículo, 2 Samuel 16, versículo 3. Onde está Mefibosete, neto de teu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Outras palavras, olha, ele ficou em Jerusalém e está dizendo para todo mundo que agora, como Saul era, o avô dele era rei, ele também vai ser rei. E Mefibosete, o aleijadinho, estava lá. Por algum motivo, ele ficou lá em Jerusalém. Versículo 4. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro. Ele pega os jumentos de Mefibosete, ele pega os pães de Mefibosete, ele pega as frutas e os cereais de Mefibosete para atrair Mefibosete. Meu Deus! E apresenta então para Davi. Davi agora, diga: olha, tudo que pertencia a Mefibosete, ele está querendo ser rei lá, né? Agora é teu, Ziba, tudo. Agora imagina, irmãos, o coração de Mefibosete. Eu já vou adiantando para vocês uma coisa. Sabe por que Ziba fez isso? Ziba fez isso porque ele não cria que Davi retornaria. Ele achava que Davi foi, e Davi não retornaria. Ele estava torcendo para que o rei não retornasse. Todavia, o rei retornará. O rei voltará. O rei voltará. Davi foi sem a coroa, com a barba por fazer e descalços. Ao seu encontro foi Ziba com palavras enganadoras, atrás de barganha, atrás de presentes, porque não cria que ele voltaria. Todavia, Mefibosete, que por algum motivo não foi ao encontro da saída de Davi, que estava com o coração, meu Deus, o que aconteceu? Quando Ziba chega e Mefibosete fala para Ziba, que era seu servo: Mefibosete, para onde você foi? Onde você levou meus jumentos, meus animais, os cereais? Ziba, epa, vai falando baixinho, que hoje tu não é mais nada aqui. Tudo isso agora aqui é meu.
isso aqui é meu. Então, vai arrumando as trouxas. Se eu fosse tu, já ia na rodoviária, procurar um ônibus para Lodebar, leva o teu filho Mica, zarpa daqui. Tu não veio da casa de Maqui, para lá tu retornas. Mefibosete então, que tinha terra, que tinha riquezas, tudo isso ele tinha. Mas ele, a coisa que mais fazia falta na vida de Mefibosete era estar na casa do rei, se alimentando na mesa do rei com pão. Coisa mais preciosa para ele era isso, para Mefibosete. Os filhos da graça, diferentemente dos filhos da lei, sabem que o que mais há de precioso é estar, não é ter o que o rei tem. Isso é uma consequência de ser filho, mas é estar justamente na presença do rei, sentir a sua presença, sentir o seu cuidado, sentir a sua atenção, sentir o seu amor, sentir os seus fazendo parte de uma família. Todos os filhos da graça que entendem a salvação sentem-se prazer na lei do Senhor, na presença. É por isso que Deus fala: Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Porque o mais importante para Davi não é os bens que ele tinha, mas era doce e suave presença sacrossanta do Espírito Santo na vida dele, nas nossas vidas. Ainda que os zibas, ainda que os aproveitadores, ainda que aqueles maus colegas, ainda que aquelas pessoas que usam palavras formosas, palavras gostosas para iludir o nosso ouvido, para iludir o nosso coração, tentem nos afastar de Deus, mas a coisa que ninguém pode tirar de nós, por mais que tentem, será sempre a presença do Espírito Santo em nossas vidas, porque o Espírito Santo, quem nos deu foi Deus, quem só pode tirar é Deus, e Ele não tirará de nós, como Ele diz, nada, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem o passado, nem os anjos, nem potestade, nem espada, nem morte, nem vida, nada nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Essa esperança, esse amor, este vigor, esse ardor no nosso coração, é porque sabemos que zibas existirão, aproveitadores tentando tirar a nossa coroa, tentando deixar-nos descalços, chegarão ao nosso caminho, baterão nas nossas costas, mas não saiba você, meu querido, ele também quer e tem inveja do que tu tens. Ele tem inveja da tua família, às vezes ele tem inveja da tua esposa, ou tem inveja do teu marido, e não vê e só espera um momento, uma circunstância, um detalhe para por trás de você, assim como ele fez, o Ziba fez na vida de Davi, nas costas de Mefibosete, fazer a mesma coisa. E Mefibosete chorava, e Mefibosete ficava triste. Mas eu fico pensando, ele não ficava triste porque ele não estava mais sendo um homem rico, porque Mefibosete era um homem experimentado. Ele passou muitos anos em Lodebar, no deserto. Meus queridos, quando estamos no deserto, Deus está preparando coisas maravilhosas para a gente. Está preparando terras e palácios. Foi o que aconteceu com Mefibosete. Mefibosete então, ele saiu de Lodebar, do deserto, para estar no palácio com Davi, estando agora com terras. E agora Ziba passa rasteira em Mefibosete, fica com tudo que Mefibosete tem, e Mefibosete agora procura de um lado para outro onde ir. Só que tem um detalhe: enquanto Ziba não queria o retorno do rei, Mefibosete sabia que o rei ia voltar. Mefibosete está dizendo, se fosse hoje lendo o Novo Testamento, ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mefibosete tinha uma esperança no coração. Me tiraram tudo, mas uma coisa não vão me tirar, é a minha fé, sabendo que o rei voltará,
me enganaram, falaram coisas más ao meu respeito, mentiram ao meu respeito, mas isso não muda o que aquele que escreveu, o autor e consumador da minha história, tem sobre mim. Uma coisa eu sei: ele voltará. Mefibosete tinha esta certeza: meus irmãos, certamente seremos caluniados. Isso mexe muito com o nosso coração. Se você não for, aguarde um pouquinho, você será. Mas em todas essas coisas, temos mais do que certeza que seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós então chegamos nesse capítulo que nós lemos ainda há pouco, em 2 Samuel, capítulo 19. E aí eu convido, olha só, vamos vibrar juntos, vamos nos alegrar juntos. Eu peço para a projeção, 2 Samuel, capítulo 19, lá 24, que a gente parou, para te dar a continuidade. Já lemos o 24, né? Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Como ele foi, não sabemos. É porque quem já tinha ido? O Ziba já tinha ido. Ele não havia lavado os pés. Oh, aleluia. Nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira, até o dia que voltou em segurança. 25. Quando chegou em Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? 26. Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. 27. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faz o que achares melhor. 28. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deixa ao teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Eu só quero uma coisa, em outras palavras, eu só quero estar na tua mesa. Eu não quero mais nada, Davi, eu só quero continuar na tua mesa. Versículo 29. Disse-lhe então o rei: você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Versículo 30. Mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo. Agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar, deixe que ele fique com tudo. Deixa que ele fique com tudo. Agora que o rei chegou ao lar. Mefibosete estava aguardando o rei. Ele sabia de tudo uma coisa: o rei voltará. O retorno do rei é garantido. E quando ele fala nesse encontro com Davi, Davi olha para Mefibosete e olha para os pés mancos de Mefibosete e vê que os pés estão sujos e não fala nada. Olha para a roupa de Mefibosete e vê a roupa de Mefibosete suja e olha para si e não fala nada. Olha para a barba de Mefibosete e vê a barba para fazer e ele pega na sua barba também por fazer e não fala nada. Mefibosete disse assim: olha, quando ele perguntou: por que tu não foste comigo? Ele disse: olha, eu armei e preparei o meu jumento, tudinho, mas o meu servo me traiu. Eu não tive uma outra alternativa, eu queria te seguir. Eu queria encontro do rei, eu queria estar no deserto com o rei, eu queria fazer a parceria com o rei, eu queria passar fome com o rei, mas não me deixaram. Mas uma coisa eu quero te falar, Davi: eu não fui contigo, mas eu me lembrava, se o rei foi descalço, eu também vou descalço. Se o rei fugindo não fizer a barba, eu também não faço barba.
Se o rei fugindo não está com suas vestes, eu também não vou lavar minhas vestes. Davi, eu posso até não ter seguido você, mas uma coisa eu quero dizer: o meu coração é contigo. O meu coração é contigo. Eu não posso ter ido pelas minhas limitações, mas o meu coração é teu, Davi. Muitas das vezes, meus queridos, não estamos onde gostaríamos de estar, mas Deus conhece os nossos corações. Ele sonda, Senhor, Tu me sonda, Tu é que me conhece, no deitar, no levantar. Se aonde quer que eu fores, aonde me ausentarei e aonde fugirei da Tua face? Meu Deus, se desço ao mais profundo abismo e ali vou armar a minha cama, ali Tu estarás, Senhor. E se subo as montanhas e os mais altos montes, ali também Tu estarás. Por quê? Porque em nenhum local o homem pode fugir da presença de Deus. Antes queremos correr ao seu encontro e estarmos juntos da sua presença, mas ainda que não seja possível, trazemos em nós o que Paulo falou, as marcas de Cristo em nós. Certa vez os Gálatas falando com Paulo, falando, olha, e Paulo já disse, olha, não me molestes, ó Gálatas, eu trago em mim as marcas de Cristo, eu trago em mim as surras, eu trago em mim os naufrágios, eu trago em mim as pedradas, eu trago em mim as calúnias, eu trago em mim as marcas de Cristo. Cada cristão, cada servo de Deus traz em si as suas marcas. Às vezes olhamos para os nossos pés e os pés estão sujos, às vezes olhamos para as nossas roupas, as nossas roupas não estão lavadas, às vezes olhamos para a nossa barba, isso no espiritual estão para fazer, porque se o meu rei passou por isso, eu também passou. Se fizeram isso com o Senhor, também farão com os seus servos. Trazemos também em nós as marcas de Cristo. Por isso, quando passamos por tribulações, estamos fazendo isso. Jesus falando, ora, assim como perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Os servos não são maiores, de hipótese alguma, ao seu Senhor. Se mentiram contra mim, vão mentir também contra vocês. Se perseguiram a mim, vão perseguir também a vocês. Então, todas as vezes que sofremos calúnias, todas as vezes que sofremos difamações, todas as vezes que servimos perseguições, fazemos tudo isso, a cópia fiel daquilo que Jesus Cristo passou. Trazemos então em nós, em nossa vida, em nossa história, as marcas de Cristo. Sabe por quê? Porque assim como Mefibosete tinha certeza que o rei voltaria, nós temos a certeza que o Senhor vai voltar. Estamos aqui nesta noite pregando a palavra justamente porque contemos essa certeza. O Senhor voltará. O ministério de louvor, o Senhor voltará e não tardará. Domingo passado o pastor Mauro pregando aqui, ele falando, meu irmão, as pessoas estão fazendo projetos para 50 anos, daqui a 50 anos, tanto. Não, o Senhor está às portas. O Senhor está às portas. E se estamos aqui, e se não estamos em outro lugar, é porque o nosso coração tem esperança. O Senhor voltará e não tardará. Assim como Mefibosete, o prazer dele não era estar nas terras do rei, não era ter os cereais e o pão, mas era estar na mesa do rei, comendo das iguarias do rei Davi, estando na presença do rei Davi. O nosso prazer é justamente estar se alimentando. É isso que o Salmo 23 fala: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Certamente, 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 a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Amém.